Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, eu agradeço a recepção. Eu adorei aqui, fiquei apaixonada. Inclusive, eu queria ter levado todo mundo lá para fora, porque eu adorei ali fora, achei o máximo. E espero que eu tenha outras oportunidades. Espero realmente que eu possa falar algo que seja bom para todos nós. Eu até falei para ele a hora que eu estava chegando. Hoje eu vou falar para mim, não é para vocês, tá? Durval, isso. Obrigada. Então, meu nome é Messênia, eu sou trabalhadora espírita do Grupo Espírita André Luiz, tá? E faço mais um monte de coisinhas. Vamos lá. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a paciência. Eu tenho certeza aqui que todo mundo é bastante paciente, né? Então, por isso que eu falei que eu vou falar pra mim, certo? Porque eu sou um pouquinho impaciente. Então, a conversa vai ser pra mim. Alguém tá com o evangelho? Porque tem um trecho no evangelho que eu vou falar a respeito. Mas, tem uma frase na própria Bíblia, no evangelho de Lucas, que fala: é na paciência que ganhareis as vossas almas. Tá? Para quem começou a estudar o livro dos médiuns, nós temos no livro dos médiuns que alma significa a mesma coisa que espírito. E que alma e espírito todos nós temos um, né? Então, quando a gente tem as comunicações, nós lidamos com espíritos ou almas de outros homens que habitaram a terra, assim como nós. Tá? Então, é na paciência que nós ganharemos a nossa alma. Isso significa o quê? É por meio da paciência que nós conseguiremos a nossa evolução, que nós conseguiremos nos melhorarmos. Aí vocês vão falar assim para mim: mas e a caridade, e o amor ao próximo, e o perdão? Tá tudo junto com a paciência, tá? Eu perguntei do evangelho porque no capítulo 9, chamado Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, no item 7, que é um trechinho de 4 parágrafos, fala sobre a paciência. Então eu sugiro que todo mundo dê uma lida nesse trecho depois, tá? E ele tem algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. Por quê? Porque é a partir daqui que nós vamos trazer nossas reflexões, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas, as nossas ideias, tá? E eu também deixo aberto que qualquer um de vocês pode falar, tá? Eu costumo fazer a vocês algumas perguntas e vocês podem responder, pode falar, fiquem à vontade, tá? Então, olha só. Ele fala assim, ó: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Alguém aqui já sentiu algum tipo de dor? Seja dor física, emocional, sentimental, dor no nosso orgulho, porque a gente costuma ter o orgulho ferido quando alguém fala algo que a gente não queria ouvir. E aí, o que nós fazemos quando nós recebemos alguma coisa assim? Qual que é a nossa resposta? Quando alguém fala algo que a gente não queria ouvir, como que vocês se comportam? Vocês ficam calmos, tranquilos, ou a gente perde a paciência? Algumas pessoas que são mais toma lá da cá, quando alguém fala algo que a gente não queria ouvir, a gente rebate, responde, briga, xinga, ofende, devolve na mesma moeda. Algumas pessoas gritam, outras esperneiam. Tem gente que quebra coisa, né? Tem gente que fica nervoso, pega o copo e joga o copo, joga prato e etc. Tudo isso é impaciência. Tudo isso é falta desta virtude chamada paciência, tá? Aí eu falo o seguinte: adianta a gente perder o controle? Resolve alguma coisa? Pelo contrário, né? Pior a situação. O mal cresce. Exatamente.
Quando nós não temos essa virtude chamada paciência e nós perdemos o controle, a gente não ganha nada. Nós não resolvemos o problema que nos originou essa impaciência, tá? Nós não conseguimos pensar claramente para ter novas atitudes. Nós não conseguimos lidar com a pessoa que está ali junto com a gente, certo? Nós acabamos reagindo ao invés de nós agirmos. A gente põe a perder um monte de situações, isso só no plano físico. Se nós formos pensar o que nós atraímos no plano espiritual, cresce de tamanho o problema. Então, só que assim, a gente consegue ter essa ideia racional o tempo inteiro de que nós não estamos fazendo da melhor forma possível, da forma mais adequada, que nós não estamos no melhor momento, que nós não deveríamos agir dessa forma. Vocês conseguem na hora pensar, parar, se controlar e dizer: eu não vou responder desta forma? Alguém aqui consegue fazer isso? Eu consigo engolir muita coisa. Oi? Eu consigo engolir muita coisa. Que bom, que bom, isso é bom, isso é muito bom, isso é crescimento. A maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas entra nessa sintonia ruim, nessa vibração negativa, devolve de todas essas formas que a gente citou, ou piores, né? Tanto que a gente vê que nós temos um problema enorme de segurança pública, que é muito mais voltado para os conflitos de dentro das pessoas, de dentro das famílias, de dentro dos lares, do que para os problemas de crimes em geral, que deveria ser, tá? Então, e aí? E aí, o que nós vamos fazer diante dessa informação? Então, nós acabamos de descobrir que nós somos impacientes. O que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer a partir daí? O que vocês acham? Eu fiz várias pesquisas, né, além do trecho do Evangelho, e eu peguei um pedacinho que fala sobre, chama espírito.org, e ele fala sobre a paciência. Daí ele cita um trecho do Livro dos Espíritos, que também eu acho que é interessante eu falar para vocês, que é a pergunta 909. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós poderíamos, pelos nossos esforços, superar as nossas dificuldades, a nossa impaciência? E a resposta dos espíritos é sim, e frequentemente, fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo para a gente? Que falta para nós vontade de superar a nossa impaciência. Nós normalmente damos desculpas, mas não trabalhamos para tratar as nossas dificuldades, os nossos desafios evolutivos, os nossos problemas, as nossas imperfeições. Nós costumamos dar desculpa na atitude do outro. Foi o outro que me causou isso. Foi o outro que me fez ficar impaciente. Foi o outro que estragou o meu dia. Então eu dou poder na mão da outra pessoa. Eu retiro o meu livre-arbítrio, eu retiro a minha escolha e eu passo para o outro. Eu sou dona de mim. Todos nós aqui, cada um é dono de si. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que é explicado em vários outros trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Somos nós que tomamos as decisões do nosso dia a dia. Nós escolhemos, eu vou ser impaciente ou não, eu vou reagir ou não, eu vou gritar, eu vou xingar, eu vou brigar, eu vou quebrar as coisas ou não. Esse poder de escolha é meu, não é do outro. Então, eu posso fazer a diferença.
A partir do momento que eu começar a me dar a ordem de que eu posso fazer a diferença, eu vou conseguir fazer a diferença. Eu vou conseguir agir de outra forma. Eu vou conseguir trazer um pouco mais de calma, de tranquilidade, de serenidade para minha vida, de assertividade. O que significa assertividade? Significa eu responder a tudo que acontece na minha vida sem grandes alterações. Então, se eu vou falar não, eu não preciso gritar para eu falar não. Eu sou capaz de falar não com firmeza, sem me alterar. Se eu vou dizer sim, da mesma forma, eu sou capaz de falar sim com firmeza, sem me alterar, sem gritar, sem espernear. Acontece que nós não aprendemos a fazer isso. E quando a gente tem um exemplo, que nesse trecho do Evangelho fala, o Cristo é vosso modelo. Então nós temos um exemplo, o Cristo. Se a gente pegar esse livrinho aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho inteirinho está contando sobre as atitudes do Cristo diante do dia a dia e como que nós podemos seguir esse exemplo. Nós vamos ver que existem outras formas de lidar com a situação. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós aqui está passando por uma situação pior do que a que Jesus passou quando ele estava encarnado e foi açoitado, foi humilhado, foi sei lá o que, de tanto sofrimento que ele passou. E ele suportou com moderação, serenidade, educação, sem se alterar. Ele não deu poder para os outros, o poder continuou sendo dele, a escolha era dele. Então nós temos que pegar essa escolha e trazer para as nossas mãos. Porque está escrito também que vós sois deuses. Então a centelha divina está dentro de nós. Então nós temos a capacidade de ter autocontrole. Nós temos a capacidade de agir diferente. Então eu vou pegar uns trechinhos, olha só. Coloque as suas emoções negativas para fora. Irritação, cólera, ansiedade e medo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pôr as minhas emoções negativas para fora para que eu possa ser mais paciente? O que vocês acham? Cada um vai ter uma forma, tá? Na vida é uma ciência humana, então não existe assim, ó, eu vou pegar uma varinha mágica, eu vou fazer aqui uma mágica e todo mundo vai sair daqui paciente. Cada um de nós vai desenvolver a nossa forma, tá? Para mim, atividade física me ajuda eu colocar as minhas emoções negativas para fora. Então, por exemplo, se eu estiver muito irritada, muito nervosa, muito impaciente, sair para correr, para caminhar, me ajuda a pôr tudo aquela coisa ruim para fora e voltar com uma nova perspectiva. Tá? Fazer serviço doméstico, sabe? Começar a limpar de um lado, lavar uma coisa, guardar outra, me ajuda a me acalmar. Fazer orações me ajuda a me acalmar. Então, por exemplo, pegar o Evangelho e ler um trecho me ajuda eu colocar as coisas ruins para fora e eu começar a fazer diferente. Ouvir uma música de relaxamento é outra coisa que me ajuda. Escrever. Às vezes eu tô tão assim, eu quero falar tudo aquilo que tá aqui, tá entalado. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Mas às vezes eu tenho a consciência de que eu não posso fazer isso. Então eu pego um papel e uma caneta e começo a escrever. Às vezes a gente chega quase a rasgar o papel, né? De tão nervosa que você tá na hora. Aí eu começo a escrever, tipo, põe tudo pra fora. Eu peguei e coloquei todas as minhas emoções negativas para fora. Aí você pega aquilo ali, ó, rasga, joga no lixo e, ó, tá livre. Sem possibilidade de ter um infarto por conta disso. Porque a gente acha que quando a gente joga para fora e fere o outro com palavras, com gritarias e etc., nós não estamos fazendo nada pra gente. Só que nós estamos prejudicando a nossa saúde física e espiritual.
Geralmente a pressão sobe, pode ter uma úlcera, pode ter um infarto, pode ter outros, pode ter um AVC, e por aí vai os problemas que podem ter por conta da nossa impaciência. Além de causar um desconforto muito grande com as outras pessoas, né? Porque a gente não resolve o problema, a gente cria um problema novo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Ao invés de nós resolvermos aquilo que nos trouxe a impaciência, quando nós somos impacientes, nós criamos um novo problema, além de não resolver aquele anterior. E a pessoa que está junto com a gente, ela para de te ouvir. Então aí você não consegue nem esclarecer o problema anterior, nem resolver o que você está falando de forma impaciente, e você cria mais outro problema, porque a pessoa, naquele momento que você surtou, a pessoa para de te ouvir automaticamente. Vocês já devem ter estado com alguém que começou a gritar do seu lado, e o que você faz? Automaticamente você para de ouvir aquela pessoa. Então, a recíproca é verdadeira. Se eu faço isso com os outros fazem isso comigo. Canalize a exteriorização das emoções negativas de forma positiva e construtiva. Que é isso que eu falei. A gente sai para dar uma volta, né? A gente vai brincar com o cachorro, com o gato. Nós vamos fazer outra coisa que fala aqui no Evangelho, ó. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, assim, se eu tomo uma outra atitude, eu vou fazer uma oração, eu vou pensar em coisas positivas, eu vou mudar aquela vibração que eu estou naquele momento, o problema vai parecer mais leve. O problema vai começar a mostrar para mim formas de resolvê-lo. Tudo vai ficar mais fácil. É isso aqui, ó. Você tem que trabalhar essas emoções negativas e transformá-las em positiva. Tá? Não deixar a cólera crescer. Então, eu não posso alimentar aquela impaciência daquele momento, aquela raiva, aquela insatisfação, aquela dor. Eu não posso incentivar que aquilo cresça. Se eu ficar falando para mim mesmo, mas não é justo, aquilo não poderia ter acontecido comigo, aquela pessoa não tem direito de falar isso para mim, eu sou um coitado, onde já se viu, por que comigo? Se eu ficar falando todas essas frases que alimentam o meu orgulho, que tá ali na parede, que alimentam o meu orgulho, eu estou alimentando a cólera, a ira, a raiva. Eu estou fazendo com que a minha impaciência cresça, ao invés de diminuí-la. Eu tenho que entender que eu sou um ser humano como outro qualquer, e eu estou sujeita a receber cacetadas. Por quê? Porque a pessoa pode estar em desequilíbrio, a pessoa pode estar passando por um problema, a pessoa pode não ser cristã, a pessoa pode não ter os conhecimentos do evangelho que nós temos, a pessoa pode nunca ter ouvido falar sobre Jesus. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho com a nossa compreensão pelo que está levando ao outro a agir daquela forma. Entender que não é comigo. Aquela pessoa não está respondendo daquela forma para mim. Aquela pessoa está respondendo daquela forma para o mundo. Aquela pessoa está insatisfeita com ela ou com o mundo, não é comigo. Quando eu não alimento a minha cólera, eu não alimento o meu orgulho, eu consigo me acalmar. Eu consigo me serenar, eu consigo trazer ideias positivas, eu consigo ver outras formas de eu lidar com aquela situação. Eu consigo não passar a bola da violência para frente. Eu consigo fazer uma mudança. E se a gente for pegar o capítulo C de Perfeitos, fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz pela sua transformação moral, né? Então, assim, quem é o verdadeiro espírita? No mesmo capítulo fala que é o cristão. Quem são os cristãos? Aqueles que acreditam em Cristo e seguem o modelo de Cristo. Não importa de qual religião que seja. Então, para que eu me diga que eu sou espírita ou que eu sou cristã, eu tenho que começar a trabalhar para seguir esse exemplo. Eu tenho que começar a fazer pequenas, gente, é passinhos de bebê, pequenas modificações na minha vida, para que eu possa ganhar a minha alma. Eu tenho controle, eu vou decidir como eu vou agir.
Eu sou mais forte do que essa situação que me gera impaciência. Eu tenho condições de fazer diferente. Quem decide a minha vida sou eu. As rédeas da minha vida estão na minha mão, não é o outro. Não é o outro que vai determinar como eu vou responder. Quem vai determinar isso sou eu. Não é o outro que vai determinar o que é importante para mim. Quem vai determinar isso sou eu. E eu só consigo fazer isso se eu tiver paciência. Se eu trabalhar todos os dias para manter a minha paciência. Senão eu não consigo fazer isso. Senão quem vai ter a minha vida nas mãos vai ser o outro e não eu. Olha só. Use a paciência como força ativa na construção do bem-estar físico e espiritual. Se eu consigo trabalhar pela minha paciência, eu consigo ter um bem-estar físico e espiritual. Então, ao invés de eu sofrer pela impaciência, ao invés de eu ficar doente, da minha pressão subir, de eu desenvolver ácido úrico, de eu desenvolver problemas gastrointestinais, de eu desenvolver queda de cabelo, de eu desenvolver inúmeros outros problemas, bruxismo, que é aquele negócio de trancar a boca na hora que dorme, entendeu? De eu ter, assim, inúmeros problemas pela minha impaciência, eu vou fazer a minha paciência ser uma razão de saúde, tanto do meu corpo físico, quanto do meu espírito. Então, ao invés de eu me tornar uma pessoa doente, eu vou me tornar uma pessoa sadia. Olha que coisa importante. Organize uma lista de suas emoções negativas, cólera, irritação, medo, angústia, e gradativamente procure diminuí-las. Quando a gente pega um papel e uma caneta e escreve, que a gente também pode fazer isso digitando no celular ou no computador, da forma que for mais fácil. Mas assim, ainda a melhor forma é o papel e a caneta, tá? Quando a gente pega um papel e uma caneta, a gente escreve, vamos lá, olha, eu estou me sentindo ansioso porque eu tenho uma entrevista de emprego na próxima semana. Como eu posso me sentir menos ansioso? Eu posso fazer, por exemplo, mais orações. Eu posso fazer mais atividade física, eu posso brincar com o meu filho, eu posso brincar com o cachorro, eu posso ir ao centro. Aí você vai escrevendo, você vai se dando respostas. E quando nós vamos nos dando respostas por esse meio, a gente consegue visualizar melhor o que nós podemos, o que nós devemos fazer. E isso passa a funcionar como se fosse uma meta, passa a funcionar como uma realização. Então a gente consegue alcançar os nossos objetivos de forma mais fácil, porque nós escrevemos. Inclusive tem pesquisas que fundamentam isso, tá? Então, se a gente começar a escrever lá, eu estou me sentindo nervoso porque o meu time perdeu. O que eu posso fazer em relação a isso? Como que eu posso agir com essa situação? O meu chefe falou tal coisa pra mim, eu não gostei. Aí eu tenho que começar a pensar, por que será que meu chefe falou isso? Será que tem algum fundo de verdade no que o meu chefe falou? Será que eu posso utilizar o que o meu chefe disse para eu me melhorar? Será que eu posso ser um funcionário melhor diante do que ele me disse? Ou será que ele só falou isso para me irritar porque ele não vai com a minha cara? Você vai começar a pensar nas alternativas que aquilo está acontecendo e vai começar a criar soluções para aquele problema. Vai começar a criar soluções para essas emoções negativas. E geralmente as soluções estão junto com a paciência. Organize um plano específico para desenvolver as suas boas emoções e sentimentos, incluindo treino para o exercício da paciência em manifestações passivas e ativas. É o que eu falei. Eu vou planejar, eu vou me organizar e eu vou treinar. Gente, vocês costumam agradecer?
Alguém vira para você e te oferece um copo de água. Você vira para a pessoa e fala assim, muito obrigada. Obrigada pela sua gentileza, obrigado por você ter lembrado de me oferecer um copo de água. Obrigado, mas eu não estou com sede agora. Ou obrigado simplesmente. Alguém deixa você passar na frente na fila por alguma razão, você agradece? Alguém te serve, por exemplo, a pessoa vira e fala assim, você vai comer alguma coisa e você está servido? Você agradece? São pequenas coisas que você analisa, pequenas coisinhas do nosso dia a dia, nós desaprendemos de agradecer ao outro, porque nós achamos que aquela pessoa que todo mundo tem que fazer por obrigação. Então, talvez, se a gente passasse a agradecer essas pequenas coisinhas do dia a dia, pequenas, insignificantes, tá? A esposa colocou comida no seu prato. Agradeça a sua esposa por ter feito o seu prato, tá? O seu filho fez a tarefa. Por mais que seja obrigação dele, agradeça o seu filho por ter feito a tarefa. Certo? A sua filha, a sua irmã, o seu amigo, o seu namorado, ou sei lá eu quem, lavou a sua roupa. Agradeceu porque a pessoa fez isso? Ou você acha que é obrigação de todo mundo fazer tudo por você? Pequenas coisinhas que a gente começa a agradecer ao próximo nos levam a aprender, a conversar com as pessoas dessa forma que eu falei aqui, em manifestações passivas e ativas, de forma assertiva. Eu posso falar sim ou não e eu começo a aprender a usar por favor, a usar obrigado, a usar, olha, não tinha necessidade, mas valeu que você fez isso. Eu começo a tratar o outro um pouco melhor e isso vai me acalmando aqui dentro. É a mesma coisa a oração, gente. Oração é uma coisa que acalma, que vocês não fazem ideia. O poder da prece, a eficácia da prece. Dê uma olhada no capítulo 27 do Evangelho que vocês vão ver. Cultive o autodomínio. Lembra do que eu falei? Nós somos donos de nós. Somos nós que resolvemos como nós vamos agir. Nós temos esse poder. Em tudo, inclusive no cigarro. Eu tenho o poder de escolher se eu quero ou não fumar, por exemplo. Se eu quero ou não beber, se eu quero ou não dormir, se eu quero ou não trabalhar, se eu quero ou não discutir. Qualquer coisa da nossa vida, o poder é nosso. Exercite a meditação e a oração. Elas são fundamentais para a vivência da paciência. O que eu falei da oração? Gente, a oração tem um poder de elevar tudo. Luciano, só aquela frase da lousa lá, em cima, você viu, né? Olha lá. A oração, vê a hora que você vê isso daí. A oração é um bálsamo que cura nossas chagas interiores. Interiores, exteriores, todas. Falta de paciência que nos gera esse mal interior, né? A oração tira para fora, né? Cura. Às vezes a gente não consegue agir, a gente não consegue ter essa capacidade de resolver de forma pacífica, de dizer sim ou não da melhor forma possível, de estarmos mais adequados, de respondermos de forma mais adequada. Se a gente parar e fazer uma prece, nós vamos começar a elevar o nosso padrão vibratório e nós vamos ter condições de responder de outra forma. Ou o silêncio. Às vezes eu não tenho condições ainda de fazer nada. Olha lá, o silêncio é imprescindível para se comunicar com Deus. Tem outras casas que está escrito, o silêncio é uma prece. Às vezes eu não tenho condições de fazer a prece. Às vezes eu estou tão alterado que eu não tenho. Eu posso fazer uma prece mecânica, sabe aquele Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Essa prece mecânica vai começar a me acalmar, eu vou fazendo uma atrás da outra, aos poucos eu vou conseguir fazer a prece de forma mais coerente, mas eu também posso ficar em silêncio, que está falando aqui a parte da meditação. Eu posso ficar em silêncio. Meditar, gente, não é só aquilo que a gente imagina, que a pessoa vai sentar com as perninhas igual indinho, né? E ficar lá, elevando. Não é só isso. O meditar muitas vezes é o silêncio.
O silêncio, você começa a olhar para dentro de si mesmo, você começa a buscar respostas. Aos poucos, sem perceber, você está serenando, aí você já consegue fazer uma prece. Aí você vai acalmando, elevando o padrão e a mente vai abrindo para as possibilidades. Os mentores vão trabalhando com a gente, vão direcionando caminhos e nós vamos tendo condições de ouvi-los. Porque quando nós estamos muito alterados pela impaciência, nós não conseguimos nem ouvir o nosso eu interior, nem os nossos mentores, nem nosso anjo da guarda e qualquer outro nome que vocês quiserem dar. Então, a ideia principal era essa, era a gente trabalhar um pouquinho a paciência. E tem um trechinho do livro Agenda de Luz, do Chico Xavier, com a Meimei, que fala assim: não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravem. Ainda que provações inesperadas te espanquem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. É por isto que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. É por isso que tem aquela famosa frase: depois da tempestade vem a bonança. Então, depois de todo esse turvulinho de impaciência, se a gente conseguir se acalmar, a gente vai ter condições de ver um novo amanhecer, nós vamos ter condições de ver novas ideias, novas possibilidades, novos caminhos. Nós vamos conseguir viver melhor. E ganharemos as nossas almas, porque nós teremos o nosso autodomínio, nós seremos donos de nós. Eu espero que todos nós possamos sair daqui um pouquinho mais pacientes. Que a paz do Divino Amigo esteja com todos nós. Que todos nós tenhamos um excelente e abençoado retorno aos nossos lares. E obrigada por vocês estarem aqui e terem me emprestado ouvido essa noite.